A oração é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Ela não é apenas um ato de comunicação com Deus, mas uma expressão de fé, entrega e confiança. Entre os momentos mais especiais para se conectar espiritualmente, a madrugada se destaca como um período de grande significado. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida, porque essa é a única forma do algoritmo entender que a mensagem do Evangelho é importante. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. A Bíblia mostra que Jesus orava nesse horário, como ocorreu no Getsemane antes de sua crucificação. Paulo e Silas também demonstraram a força da oração na prisão, louvando a Deus no meio da noite e testemunhando um grande milagre. No entanto, embora a oração seja um meio poderoso de aproximação com Deus, muitos cristãos podem cometer erros que enfraquecem esse momento ou até abrem portas para obstáculos espirituais. O objetivo deste vídeo não é causar medo, mas trazer clareza sobre atitudes que podem impedir que sua oração tenha o impacto esperado. Afinal, a oração eficaz não depende apenas de palavras ditas, mas a forma como são direcionadas. Um dos principais equívocos que muitos cometem ao orar é a falta de direção clara. Muitas vezes, a oração se torna uma repetição de frases genéricas, sem um objetivo definido. Isso pode gerar uma sensação de vazio, como se as palavras não estivessem produzindo efeito algum. A Bíblia nos ensina a importância da especificidade na oração. Em Tiago, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Esse versículo nos alerta que Deus não responde pedidos feitos sem discernimento ou com intenções equivocadas. Por isso, ao se ajoelhar para orar na madrugada, é essencial ter clareza sobre o que se busca. Quando analisamos a vida de grandes personagens bíblicos, percebemos que suas orações eram bem definidas. Daniel mantinha o compromisso de orar 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, pois sua intenção era fortalecer sua aliança com Deus. Ana, por sua vez, clamou intensamente por um filho e recebeu a resposta divina devido à sinceridade e especificidade de seu pedido. Já Jesus, ao orar no Getsemane, não apenas buscou forças para enfrentar a cruz, mas entregou sua vontade completamente ao Pai. Se queremos que nossa oração seja eficaz, precisamos seguir esse exemplo. Em vez de dizer apenas, Senhor, me abençoe, devemos detalhar o pedido. Senhor, fortalece minha fé para enfrentar as dificuldades no trabalho, ou Senhor, me concede sabedoria para lidar com minha família. A oração específica demonstra fé e compromisso, elementos fundamentais para uma vida espiritual frutífera. Outro aspecto que pode enfraquecer uma oração é a presença de sentimento, de atitudes que nos afastam de Deus. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo bênçãos e mudanças, mas carregam dentro de si rancor, inveja ou falta de perdão. A Bíblia nos ensina em Isaías: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse versículo nos mostra que pecado não confessado pode bloquear a comunicação com Deus. Não significa que ele não esteja ouvindo, mas sim que há algo impedindo a plenitude desse relacionamento. Para ilustrar essa verdade, podemos imaginar um copo de água pura. Se colocarmos lama dentro dele, a água deixa de ser transparente. O mesmo acontece com nossa alma. Quando permitimos que sentimentos ruins se acumulem, nossa conexão espiritual se torna turva. Além disso, a Bíblia relata que existem batalhas espirituais que podem interferir na resposta da oração. No livro de Daniel, vemos que o profeta clamou a Deus e jejuou, mas sua resposta foi atrasada devido a um conflito no mundo espiritual. Isso nos ensina que, quando nosso coração está alinhado com Deus, não há força contrária que possa impedir sua ação. Por isso, antes de começar a orar, é importante fazer um autoexame. Existe algo que precisa ser confessado? Há alguém que precisamos perdoar? Ao limpar nosso coração, tornamos nossa oração mais poderosa e evitamos bloqueios espirituais. A oração deveria ser um momento de comunhão e fortalecimento espiritual, mas algumas pessoas sentem medo ao orar, especialmente na madrugada. Esse medo pode surgir por diversos motivos: temor da escuridão, sensação de uma presença estranha no ambiente ou até um desconforto inexplicável. No entanto, é importante compreender que o medo não vem de Deus. A Bíblia ensina claramente em Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo excessivo pode ser uma estratégia do inimigo para enfraquecer nossa vida espiritual. Afinal, quem tem medo se torna mais vulnerável e hesitante, e essas emoções podem impactar negativamente a força da oração. Um exemplo bíblico que ilustra o efeito do medo na fé é a história de Pedro ao caminhar sobre as águas.
Quando manteve seus olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer algo extraordinário, mas no momento em que sentiu medo e focou nas circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. Mateus descreve esse momento. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me assim como Pedro. Muitos cristãos começam a orar com confiança, mas, ao se deixarem levar pelo medo, perdem a convicção no poder de Deus. Quando isso acontece, a oração perde força, pois se torna dominada pela dúvida e insegurança. A solução para vencer esse medo é agir de maneira contrária ao que a emoção negativa sugere. Se o medo tenta fazer alguém desistir da oração, a melhor resposta é intensificá-la. Além disso, declarar a palavra de Deus em voz alta é uma forma poderosa de fortalecer a fé. O versículo de João nos lembra, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Portanto, ao sentir medo durante a oração, lembre-se de que Deus está no controle e que a fé deve sempre prevalecer sobre qualquer sentimento de insegurança. A oração feita com coragem e confiança é capaz de romper barreiras espirituais e transformar situações impossíveis. Outro erro que pode impedir a eficácia da oração é a falta de fé. Algumas pessoas oram, mas, no fundo, não acreditam realmente que Deus responderá. Suas palavras expressam pedidos, mas seus corações estão cheios de dúvidas. Isso compromete a conexão espiritual e pode ser um dos principais motivos pelos quais muitas orações parecem não ser respondidas. A Bíblia é clara sobre a importância da fé na oração. Em Hebreus, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse versículo nos ensina que, antes de tudo, é preciso confiar que Deus não apenas ouve, mas também responde àqueles que buscam sua presença com sinceridade. Jesus também enfatizou esse princípio em Marcos. Portanto, eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso significa que a oração eficaz não pode ser apenas um ato mecânico, mas deve estar fundamentada na certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Um exemplo impressionante de fé na oração é a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Cercado por profetas de Baal, Elias fez uma oração específica e confiante, pedindo que Deus enviasse fogo do céu para provar sua soberania. Ele não demonstrou incerteza ou hesitação, e sua fé inabalável resultou em uma resposta imediata de Deus, conforme relatado em Reis. Se queremos experimentar respostas reais em nossas orações, precisamos eliminar qualquer resquício de dúvida e fortalecer nossa confiança em Deus. Isso pode ser feito por meio da leitura da palavra, do testemunho de milagres e da lembrança das experiências que já tivemos com Deus. Quanto maior for nossa fé, mais poderosas serão nossas orações. Muitas pessoas acreditam que apenas orar é suficiente para alcançar mudanças em suas vidas, mas esquecem que a oração deve vir acompanhada de vigilância. Esse é um dos erros mais comuns e perigosos que um cristão pode cometer. Jesus alertou sobre essa questão em Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é tão essencial quanto a oração, pois sem ela a pessoa se torna vulnerável às armadilhas do inimigo e às próprias fraquezas da carne. Imagine um soldado em uma guerra que se equipa com uma armadura, mas dorme no meio do campo de batalha. Ele está protegido, mas, por não estar atento, pode ser atacado a qualquer momento. O mesmo acontece na vida espiritual. Uma pessoa pode orar pedindo forças para vencer uma tentação, mas, se não evitar as situações que a levam a cair, sua oração perde força. A Bíblia reforça essa ideia em Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que o inimigo está sempre atento às brechas que abrimos, e orar sem vigiar pode se tornar uma porta de entrada para influências negativas. Por exemplo, alguém pode pedir a Deus libertação de um vício, mas se continuar consumindo conteúdos ou frequentando ambientes que incentivam esse vício, estará dificultando sua própria transformação. Da mesma forma, uma pessoa pode orar por mais intimidade com Deus, mas se não reservar tempo para ler a Bíblia e praticar sua palavra, sua oração pode se tornar apenas um ritual vazio. Jesus não apenas orava, ele também vigiava. Ele sabia quando se afastar, quando repreender e quando jejuar. Seu exemplo nos ensina que a vida espiritual precisa de equilíbrio entre oração e ação. Se queremos que nossas orações sejam eficazes, precisamos garantir que nossas atitudes estejam alinhadas com o que pedimos a Deus. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que sem Ti nada sou.
Quero te agradecer porque tu és um Deus que ouve e responde orações, um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Senhor, hoje aprendemos sobre erros que podem enfraquecer nossas orações e nos afastar da tua vontade. Por isso, eu te peço, fortalece minha fé e renova minha vida de oração. Ajuda-me a orar com um propósito claro, sabendo exatamente aquilo que necessito e buscando em ti a resposta certa. Purifica o meu coração. Senhor, se há algo que me impede de estar em plena comunhão contigo, mágoas, rancores, pecados não confessados, revela-me e ensina-me a entregar tudo diante do teu altar. Que minha oração não seja bloqueada por nada que me afaste da tua santidade. Pai, eu repreendo todo o medo que tenta me enfraquecer. Sei que o inimigo quer usar o temor para me impedir de orar com ousadia, mas tua palavra diz que tu não me deste um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Por isso, declaro que minha oração será cheia de fé e confiança no teu poder. Senhor, não quero orar apenas por costume ou obrigação. Quero orar com fé verdadeira, crendo que tu és um Deus que faz milagres, que transforma vidas, que nunca falha. Aumenta minha confiança em ti e ensina-me a esperar com paciência pelo teu tempo. Por fim, Pai, ajuda-me a vigiar e não apenas orar. Que minhas ações estejam alinhadas com aquilo que eu peço. Se eu oro por transformação, que eu também esteja disposto a mudar. Se eu oro por proteção, que eu não abra brechas para o inimigo agir. Que minha vida seja um reflexo da tua presença. Entrego minha vida de oração em tuas mãos, sabendo que tu és fiel para me guiar e fortalecer. Que a partir de hoje minha comunhão contigo seja mais intensa, minha fé mais inabalável e minha vida espiritual mais poderosa. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.